Como se deve começar uma história? Apresentando o personagem principal, descrevendo o ambiente, elaborando uma tese ou com uma cena de ação? Existe algum segredo para vencer a página em branco? Existe uma tipologia de primeiros parágrafos? Acho que existe. Possivelmente, como o romance é um gênero relativamente recente, né? Se você compara com a poesia lírica, a poesia épica, então, sendo relativamente recente e essa forma que a gente conhece como romance meio do século XVIII, a gente percebe, né, que ele tem um compromisso muito grande com dois valores. O primeiro é a questão do sujeito. Você sempre vai ter um personagem forte no romance. Então, seria bom que você introduzisse o romance através desse personagem, que é Robinson Crusoe, é o célebre exemplo, né? Ou então tem um compromisso com o quê? Tem um compromisso com a cidade ou com a região ou com o país. E aí seria bom que ele tivesse uma tonalidade descritiva. Essa tonalidade descritiva vai ganhando maior peso no século XIX, porque o narrador tem que ser objetivo. Ele tem que, de certa forma, não se confundir com o personagem. E, para não se confundir com o personagem, ele tem que ter uma visão distante, quase de uma câmara cinematográfica. Não é? É como se o narrador se aproximasse da cidade, se aproximasse depois da rua, se aproximasse depois do edifício e introduzia finalmente um personagem que não é ele, porque não foi escrito na primeira pessoa. Flaubert é típico disso e é um grande exemplo. Para situar o leitor, alguns grandes primeiros parágrafos que você lembre. Olha, eu sempre gostei de primeiros parágrafos que descontrolassem um pouco o leitor. Eu não gosto do primeiro parágrafo que deixa o leitor quieto na sua poltrona. Entende? Eu gosto desses... Por exemplo, eu gosto muito dos primeiros parágrafos modernos. Eu tenho de dizer que eu gosto muito mais dos primeiros parágrafos do século XX do que propriamente do século XVIII e XIX. Por quê? Porque é uma tentativa de o romancista, não é, embaralhar isso a que nós chamamos narrativa romanesca através da figura do narrador. Por exemplo, você tem o caso do Michel Bittor, que eu gosto muito, que pela primeira vez alguém ousa não usar nem a primeira nem a terceira pessoa, ousa usar a segunda pessoa, que no caso brasileiro, quer dizer, no caso francês é tu, no caso brasileiro é você. Você entra no Tem de Ferro, você faz isso, você faz aquilo, etc, etc. Que eu acho muito legal, porque aí é um diálogo direto do narrador com o leitor. E o personagem nada mais é do que uma mediação, por assim dizer. Quer dizer, o leitor vai revivendo a ação, né, vivida pelo personagem. Ou então, coisas assim que me agradam muito também, que são narrativas que parecem que vão te conduzir, primeiro parágrafo, que parece que vão te conduzir para algo, por exemplo, mais dramático e que depois se torna mais irônico e pode ser risonho, etc. Quer dizer, eu gosto muito desse primeiro parágrafo que não decide completamente, entende? Que não organiza o romance para o leitor desde a primeira linha, sabe? Que desorganiza o leitor de certa maneira. Qual será o romance com começo mais citado, assim? Será que é Metamorfose? Olha, Metamorfose, sem dúvida, estará entre os 10 mais bem colocados, isso não há dúvida nenhuma. Mas... quer dizer, há pessoas que preferem citar, por exemplo, esses primeiros parágrafos que são mais densos e são mais ricos, entende? Em sugestões. Quer dizer, que não é o caso de Kafka. Quer dizer, o caso de Kafka é o chocante, né? É o causar um impacto no leitor, de tal maneira que o leitor já não sabe mais em que universo está entrando. Eu acho que os mais citados são esses em que deixam o leitor entrar no universo do romance, que não são os que eu prefiro, mas eu acho que são os mais citados. Se você consulte a internet, a todos, né, de Flaubert são fantásticos, né, espetaculares, e aí você vem
para os grandes autores brasileiros, não é? Como, por exemplo, Graciliano Ramos, os romancistas nordestinos, todos têm primeiros parágrafos bem convencionais. Agora, você tem um que é excepcional no Brasil, que vai dizer, olha, cuidado, meu leitor, você possivelmente não vai entender meu livro, que é Guimarães Rosa com o Grande Sertão Veredas. Quer dizer, começa com uma palavra nonada que não pertence ao vocabulário comum nosso, é claro que é uma palavra portuguesa, mas não pertence ao vocabulário comum, e depois vai fazendo tais jogos sintáticos, entende? Que você já vai se perdendo nos jogos sintáticos. Não é aquela sintaxe a que nós nos referíamos, né, do romance realista naturalista. Sujeito, verbo, objeto. Quer dizer, de repente há uma desorganização total e essa desorganização já começa no primeiro parágrafo e você vai saber que vai continuar. Se você pega Ulisses, que é um romance tão ousado quanto de James Joyce, né, que é um romance tão ousado quanto Guimarães Rosa, você vai ver que ele tem um começo bem convencional. É um cara que aparece, que está com uma tigela, né, uma tigela de sabão de fazer barba, etc., e que faz uma bendição, etc., como se fosse a cruz, etc., etc. Quer dizer, então você vê que Guimarães, nesse sentido, eu acho que é o prefácio mais violento. Se você for para a internet e consultar aqueles prefácios, aqueles primeiros parágrafos que são recomendados, você não vai encontrar Guimarães Rosa. E nas suas conversas com outros escritores e tal, eles falam como é fazer esse primeiro parágrafo? Não, mas muitas vezes eles falam... Eu tinha um grande amigo meu que foi Altran Dourado. E ele dizia com muita propriedade, eu gosto muito dessa frase dele, ele dizia com muita propriedade que é a maneira como você, ladrão, enfia a mão no bolso do leitor. Eu gosto muito disso, esse negócio de... Não é a trama, não é com a trama que você enfia a mão no bolso do leitor. É com as primeiras palavras do romance que vem a favor de uma tese sua, né? Eu gosto muito dessa ideia, sabe, de que você tem que enfiar a mão no bolso do leitor logo de cara. Não existem alguns primeiros parágrafos muito exibicionistas, assim, e que acabam fazendo um desserviço ao romance que vem depois? Olha, minha impressão é que se o primeiro parágrafo é exibicionista, o livro todo vai ser exibicionista, entende? Quer dizer, ou então vai ser um péssimo livro, um livro sem nenhum interesse, entende? Eu acho que o primeiro parágrafo, ele dá o tom daquela narrativa, ele dá o tom daquela escrita. Como foi o seu primeiro parágrafo do seu primeiro romance? O meu primeiro romance é um romance que ninguém lê mais, chama O Olhar. É uma frase violentíssima, que era uma frase que eu escutei e dita por uma mulher, dita pelo marido, a sua esposa, e que é a seguinte: só um negro é capaz de te satisfazer. Eu fiquei tão impressionado com essa frase, mas tão impressionado, porque eu ainda estava, saindo da adolescência. E essa coisa, né, por um lado, né, impotência masculina, e por outro lado, né, quer dizer, esse desejo, né, insaciável da mulher, e isso mediatizado pela questão do negro, que no Brasil é a escravidão e a desclassificação social, etc. Quer dizer, isso me fascinou tanto que esse livro é sobre isso. É uma certa felicidade, é um certo temor, essa primeira escrita, assim, a primeira vez que se senta para escrever. Eu caminho mais para o lado da felicidade, da alegria. É muito jovial escrever, né, para mim. Ainda mais com a idade, vai ficando cada vez mais jovial, entende? Eu não sei se é porque é uma afirmação da energia,
uma afirmação do poder, como a gente vem dizendo, entende? Você controla aquele mundo ali você controla. Você não controla esse aí, que é terrível, meu Deus do céu, cada vez pior. Mas aquele ali você controla, você vai fazer direitinho aquilo ali. Não sei se você conhece uma passagem de Beckett que eu gosto muito, que é o indivíduo que manda fazer um par de calças e não tem jeito do alfaiate entregar, né? E aí vai lá todos os dias, e todas as semanas, e todos os meses. Aí, finalmente, depois de 6 meses, o alfaiate entrega as calças. E aí eu disse, mas por que demorou tanto? E ele vira para o cliente, né, e fala assim, olhe minhas calças. Olha o mundo. Quer dizer, essa perfeição, isso é uma coisa tão forte, uma alegria tão grande. Agora, é claro que você tem que ser um pouco ingênuo para acreditar que você está fazendo uma coisa perfeita, entende? Mas é isso, né? A medida do homem. Eu gosto muito disso, sabe? A medida do homem. A medida do que o homem pode fazer, a medida do que o homem pode alcançar, a medida do que o homem se aproxima disso é que a gente chama perfeição. Um mundo organizado, ainda que seja extremamente desorganizado, um mundo organizado segundo determinados parâmetros éticos, morais, religiosos, não é o meu caso, mas pode ser religiosos, etc. Quer dizer, isso é muito bonito e é muito alegre isso. De certa forma, é como se a gente escrevesse, no princípio eu criei o céu e a terra. Eu estou criando o céu e a terra. Mas a medida do homem, né? A medida do homem, quer dizer, são umas calças, né? Esse é que é o trágico, o máximo da sua perfeição chega às calças, sabe? Não chega, infelizmente, quer dizer, ou felizmente, não chega a uma dimensão teleológica, entende? A perfeição ali, né? Muito restrita, né? Triste por um lado, mas de uma alegria, de um entusiasmo, sabe? Você ganha o dia, você ganha a vida.